Dá um tempinho aí só pra galera ir entrando. Prazer te ter aqui, Caio. Prazer é meu, mano. Tranquilo. Só É, os, só os artigueiros aí da Unirio, né? exatamente. Pô, finalmente rolou nessa live. Já estávamos trocando uma ideia há um tempo sobre os artigos, né? Esses assuntos assim de nutrição. Sempre tive bastante interesse. Aham. É, não, e tu, a gente já troca ideia, né? Já faz bastante tempo. Desde daquela época lá da monitoria, né? A gente já trocava ideia. E aí Pois é, agora com, e aí agora com a pandemia a gente começou a trocar ideia e veio a ideia, né, de fazer a live. E aí a gente vai discutir sobre esse estudo, né, importantíssimo, né, que é o estudo ICECAP, que foi até você, né, que mandou o estudo para mim, e eu achei ele muito interessante. E a gente separou uns tópicos aqui, para gente dar início é, a falar sobre esse estudo e a contextualizar, né, sobre perda de peso, termogênese adaptativa e tudo isso. Pode falar. pois é, né, cara? Pô, eu lembro que foi em 2019 que eu te mandei o trial, como é que é? Mandei o registro do artigo, né? Porque o artigo demorou pra caramba pra ser pronto. Porque é um dos maiores artigos em termos de tanto de amostra quanto em controle com esse grupo, né, de pessoas mais treinadas em relação à dieta intermitente. Sim, e ele é um estudo, né, bem conduzido, que as pessoas seguiram ao protocolo dietético, né, diferente de outros estudos anteriores que avaliaram a mesma pergunta, né? Essa questão de Pois é, comparar a dieta, né, intermitente, a restrição energética intermitente, com a restrição energética contínua. Por exemplo, a gente tem o estudo do Matador, né, que tem problemas de segmento, inconsistência nas análises, né? Então, eu acho que esse estudo do ICECAP realmente ele vem respondendo perguntas interessantes, até por causa da população também, né, que são indivíduos treinados, né, tem hábito de realizar o treinamento resistido, e a gente até conversou com o pesquisador responsável, né, eu e ele falou que e ele fico falou mandando que mensagem para ele. e ele falou que eram indivíduos né, que praticamente 90% era composto por atleta de elite, né? É até uma informação que não está no artigo científico, né? Vamos começar já contextualizando, porque já entrou um pessoal aí, senão vamos acabar atrasando muito. Quer que eu Vamos comece sim. falando? Pode ir lá, manda bala aí. Então, rapaziada, é o seguinte, em relação a, antes de começar a entrar no tópico do artigo, a gente vai dar uma contextualizada breve do o que é legal essa questão da dieta intermitente, né? Quando a gente está num processo de emagrecimento, basicamente o pessoal pensa em você restringir calorias para perder peso. Só que durante esse processo, você tem várias adaptações metabólicas que ocorrem, né? Conforme a pessoa vai perdendo peso, perdendo gordura, você acaba tendo um aumento do apetite, uma redução do gasto calórico com atividade física, né? Tanto do exercício quanto principalmente ocupacional. Tipo, o gasto calórico com as atividades, tipo, você ir num supermercado, você meio que mexer o dedo assim, enquanto você está no computador, que seria o fidgeting. Essas coisas que a gente não percebe, elas mudam durante o emagrecimento também. E além disso, tem a questão da termogênese adaptativa, né? O que é essa termogênese, né? Que é um nome um pouco complicado, mas assim, é, se a gente mede o gasto energético basal do participante no começo de um protocolo de emagrecimento e depois no final dele, você tem você tem dois valores diferentes. Uma parte disso pode ser explicada porque ele está mais leve. Né? Se você tem um menor peso, você tem uma menor taxa metabólica basal e menor gasto com as atividades. Porém, alguns trabalhos, tipo de restrições calóricas severas, assim, eles mostram que você tem uma perda desse gasto energético basal maior do que seria previsto só pelo peso.
e isso sim seria a termogênese adaptativa. O problema é que dois estudos assim bem clássicos que eu já vi que mostram uma diferença significativa. Um deles foi o Minnesota Starvation, que é um estudo clássico, onde os caras perderam mais de 40 quilos, se eu não me engano. Foi uma coisa. Não sei se foi tanto. Não sei se a perda de peso absoluta foi tão grande, mas os caras praticamente passaram fome, né? E o outro foi com os participantes do The Biggest Loser, que foi um programa, né, onde os participantes chegaram a perder 50 a 60 quilos. Então, a termogênese adaptativa ela é vista em casos muito extremos, né? E então a proposta da dieta intermitente é justamente tentar reverter tanto a termogênese adaptativa quanto alguma dessas adaptações do emagrecimento. E muito importante, né, os pontos levantados, e a gente vê que, na verdade, bem como você falou, a termogênese adaptativa, ela tem um impacto substancial quando ocorre uma perda de peso muito substancial também. Mas esses outros componentes que você cita, né, por exemplo, o NEAT, né, que é a termogênese não relacionada ao exercício, e também de uma forma geral, o apetite, né, o apetite ele pode ser influenciado pela forma como a gente está fazendo esse tipo de restrição. Por exemplo, uma restrição intermitente ou uma restrição contínua. Numa restrição intermitente, a gente tem aí já o próprio estudo do IceCap já demonstrando, né, que a gente tem um maior controle dessa fome aumentada que pode acontecer quando a gente faz uma dieta restritiva durante muito tempo, né? Então, o ponto que a gente quer fechar aqui com isso é que quando a gente está fazendo uma dieta restritiva, o corpo ele lança a mão de vários mecanismos adaptativos, né? E a gente tem o que seria predito por exemplo, a gente prevê que o cara vai perder 5 quilos e o metabolismo dele vai cair de forma, em teoria, né? Em teoria, fazendo aquela formulazinha básica, ele cairia de forma linear, né? Mas isso não acontece, porque o corpo ele lança a mão de vários mecanismos adaptativos, né? E isso tudo é aí nesse contexto que entra a questão da restrição contínua, você fazer uma dieta restritiva de forma contínua ou uma dieta restritiva de forma intermitente, que aí já envolveria períodos de refeed, né, períodos de diet breaks, e eu acho que a gente poderia, para contrabalancear esses mecanismos adaptativos que o corpo lança a mão. E aí eu acho que a gente poderia explicar um pouquinho sobre essa questão dos diet breaks, né, qual que é a diferença de uma restrição energética intermitente para uma restrição energética contínua, que é todo o contexto do estudo, né, porque ele é um ensaio clínico randomizado, que os indivíduos são alocados aleatoriamente para um grupo de restrição energética intermitente e outro para contínua. E tem um segmento muito bom ali, o estudo muito bem conduzido. Então, vamos entrar um pouquinho, né, explicar só brevemente sobre essa questão da restrição energética intermitente contra a contínua. Tá. Então, eu acho isso interessante, né, porque nas academias, entre os marombeiros, sempre foi muito comum a questão do dia do lixo, né? O pessoal sempre pensa, o dia do lixo vai aumentar o metabolismo e vai aumentar a eficiência da perda de peso. Então, o dia do lixo, ele seria uma dessas estratégias para contrabalancear essas perdas de peso que a gente citou, né? Porque o que acontece? Todos esses mecanismos que eu falei anteriormente, eles estão muito relacionados a uma diminuição da leptina, né, que é um hormônio que é produzido pelo tecido adiposo e que ele coordena o metabolismo e diversos outros hormônios. Outros deles seriam os hormônios tireoidianos, que também têm um impacto significativo na taxa metabólica basal e no gasto energético. Aí a ideia é o seguinte, se você tem um aumento, seja por um dia do lixo, né, que você consome mais calorias, ou por 2 dias seguidos, você, teoricamente, contrabalancearia essa perda da leptina e essa diminuição da leptina e dos tireoidianos, porque a ingestão calórica, ela aumenta hormônios. Então, começou a surgir esse tipo de pesquisa, né? No começo, os refeeds, né, que são esses aumentos de 1 a 2 dias, por exemplo,
eles acabavam não mostrando tanto benefício, porque era um período muito curto para você ter essa diferença de amenização, de amenizar as adaptações. Só que daí os pesquisadores foram tentando procurar, tipo, e se a gente fazer esse aumento calórico por mais tempo, né? Então, daí começou a surgir a ideia da restrição energética intermitente, que é basicamente você está numa dieta que você elimina 500 calorias por semana, né? Só que daí, num determinado período, por exemplo, num mês, você faz 3 semanas de retirando 500 calorias e em um mês você aumenta essas calorias para manutenção, para reverter essas adaptações metabólicas, né? Então, foi mais ou menos essa a ideia do estudo, né, da restrição energética intermitente. E daí, acho que é interessante a gente falar um pouco do que já se tinha assim, de estudos antes do ICECAP, que foi o trial do Matador Study, que foi um estudo que ele, além de, ele não usou uma semana de diet break, né, que seria esse aumento de calorias. Ele usou 2 semanas e basicamente os indivíduos, as pessoas, né, do estudo, eles tinham uma dieta ou de 16 semanas contínuas ou de 30 semanas com esse aumento de calorias no intervalo de 2 semanas, né? E o que eles encontraram no Matador Study? Eles encontraram uma maior eficiência da perda de peso e uma menor redução do gasto energético, ou seja, indicando que talvez seria uma estratégia benéfica. O problema é que a gente não sabe se isso seria por conta da estratégia ou porque o grupo intermitente ficou muito mais tempo fazendo dieta, né? E quer acrescentar alguma coisa? E esse o estudo, né, o Matador, ele teve também, não foi divulgado a questão da aderência dos indivíduos, né? Não teve um questionamento em relação a isso, em relação a esse estudo. E teve a questão também da composição corporal. Opa, e aí, Léo? Deixa eu ver, a galera tá mandando joinha aqui. Não, só o Léo por enquanto mandou joinha. Pô, Léo, teve a questão da academia, parceiro aí. Mas vai, fala aí. Show de bola, a galera tá chegando aí. E teve a questão também da composição corporal, né? A diferença brutal do Matador pro ICECAP é que no Matador foi feito por body pod, né? Como a gente bem tinha discutido. E no ICECAP foi por DEXA, apesar de não ser o método padrão ouro, né? Não é ressonância, mas é um método que a gente chega ali com uma confiabilidade melhor nos achados. E teve resultados inconsistentes, né, no Matador. Ele teve resultados inconsistentes com a taxa metabólica e com o que os indivíduos perderam de peso, né Caio? Exato. Tipo, quando eles avaliaram a quantidade de calorias que os indivíduos... porque, assim, na termogênese adaptativa, como eu mencionei, você teoriza que você tenha uma certa queda no gasto energético total. Eles avaliaram, né, quando eles avaliaram a diferença entre o grupo intermitente e o grupo contínuo, eles encontraram uma diferença de 90 calorias. E eles encontraram também uma diferença de 5 quilos de gordura. Então, essa pequena diferença de calorias no gasto energético total não seria um fator preditor de uma perda de gordura de uma magnitude tão grande. Entende? Quando eles encontraram, né? Uhum. Pois é, talvez seria alguma coisa relacionada a NIT, assim, que a gente não conseguiria identificar no gasto energético em repouso, porém é um achado curioso, assim. Só contextualizando de novo, né, a questão do NEAT, Non-Exercise Active Thermogenesis, né? A termogênese não relacionada ao exercício, que seria um componente bem aí determinante da taxa metabólica, né, em períodos de restrição, né, como a gente bem estava conversando, até tendo mais papel do que propriamente outros fatores, por exemplo, o efeito térmico do alimento, né. Existem esses componentes das adaptações que o corpo lança em relação
contra, né, falando contra um período de restrição, né, porque o corpo entende assim, poxa, tá ocorrendo restrição alimentar, eu vou lançar mão de mecanismos para que eu diminua de uma forma geral o meu metabolismo, para eu poder responder adequadamente a essa demanda diminuída. É uma coisa assim bem, né, mecanicista que ocorre no corpo, é bem interessante. E tem também o estudo do Campbell, né, que teve problemas na análise estatística. Mas antes de entrar no do Campbell, vamos só contextualizar que, assim, o estudo do matador, ele foi em obesos, né? Então, assim, a gente, na literatura, a gente tem muito dado sobre obesos, sobre pacientes com obesidade, né? E em relação à dieta intermitente. Só que a gente não tem muitos dados sobre atletas e pessoas treinadas. Um dos primeiros estudos a avaliar isso foi o do Campbell, né? Você quer falar um pouco dele? Posso falar. O estudo do Campbell teve problemas, né, na análise estatística, porque a gente estava conversando que é um ensaio clínico, né, um estudo ensaio clínico, e a gente tem nesse tipo de estudo, os indivíduos são alocados aleatoriamente para um grupo tratado ou um grupo controle, ou a gente pode comparar dois tratamentos, por exemplo, dois tipos de dieta, restritiva ou intermitente, e aí você tem uma amostra inicial de indivíduos que vai compor aquele estudo, e nesse estudo do Campbell, né, aconteceu uma coisa que eles realizaram uma análise chamada per protocolo no final, né, per protocol. E eles analisaram só os indivíduos que... Oi. Antes de a gente falar das análises, tem que explicar o estudo, né? Tem que falar como é que foi feito. Porque o estudo do Campbell, ele foi um pouco diferente. Ele não foi uma semana de dieta intermitente. No caso, eles usaram 2 dias de refeed, que é um aumento de calorias. Não foi uma semana, entende? Então, é um pouco mais parecido com o que a gente vê assim na prática em termos de fisiculturismo, em termos de clínica mesmo, né? Mas, enfim. Porque eu já tenho esse viés da estatística, né? Já fico animado para entrar na estatística, mas também foi um estudo que foi questionado, né? Ele é um estudo que foi questionado, inclusive os autores do IceCap, eles pediram, né, para reanalisar os dados do Campbell, não foi essa história? Foi, exatamente. Então, o que esse estudo do Refeed fez? Eles compararam também a perda de peso e a manutenção da massa magra e do gasto energético entre o grupo que fez uma dieta todos os dias, eles fizeram restrição calórica, e o outro grupo fez uma dieta durante 5 dias e 2 dias da semana eles aumentavam as calorias, né? Enfim, eles fizeram isso durante 7 semanas e o grupo intermitente aparentemente tinha ganhado, tinha perdido mais gordura e tinha retido maior quantidade de massa magra, né? Que a gente pressupõe que seja músculo. Então, só que o problema do estudo é que, como o Gabriel estava falando, eles fizeram uma análise apenas por protocolo, que inclui apenas uma análise das pessoas que completaram o estudo. Geralmente você teria que fazer uma análise tanto por protocolo quanto por intenção de tratar, que é uma análise de tantos indivíduos que desistiram quanto os indivíduos que se submeteram à intervenção, né? Alguns trabalhos eles mostram que quando você... Pode falar. A análise, existem 2 tipos de análise, né, nesse tipo de cenário do ensaio clínico, que é a análise per protocolo ou análise por intenção de tratar. A análise por intenção de tratar, que foi o que faltou aí no estudo do Campbell, né, é justamente o que está sendo analisado ali no final é a intenção do tratamento e não necessariamente os indivíduos que finalizaram de terminar de tomar aquela intervenção, aquele fármaco. São 2 tipos de análises bem utilizadas em ensaios clínicos, né? Então, assim, a gente considera todos os indivíduos que entraram em um braço e outro do estudo. É uma análise que preserva mais aí a questão do ceticismo dos resultados, né? Se a gente utiliza a análise per protocolo, a gente já está perdendo a amostra, né? Porque o estudo ele é desenhado para ter uma amostra para encontrar um determinado resultado. E aí, quando a gente começa a fazer esses tipos de dribles, né, a gente vai começando a perder a amostra.
E aí é toda essa crítica aí ao estudo do Campbell, né, que não ocorreu nem no Matador, né, o Matador teve problemas, o estudo do Campbell também teve problemas, mas o estudo do IceCap foi, não, ele tem limitações também, né, mas foi um estudo muito mais bem conduzido, teve mais segmentos dos indivíduos, a análise foi por intenção de tratar, né, não só os indivíduos que terminaram, eles até fizeram essa análise per protocolo e verificaram que os resultados se mantiveram constantes, né, no estudo. Então é bem interessante, porque o IceCap ele vem pegando todos esses estudos, né, e respondendo realmente questões interessantes. E ele até é um estudo que, a princípio, para o desfecho primário, né, para o objetivo principal dele, ele é um estudo negativo. E a gente sabe que isso hoje em dia está em falta, estudos negativos. E só essa questão dele ser um estudo negativo, dele ter um registro prévio, tá? Quando a gente abre um estudo, a gente vê um registro prévio e vê que está batendo tudo ali, o que os caras registraram que ia fazer, ele tem um protocolo publicado, tá disponível publicamente no BMJ, tá? Quando a gente começa a ver essas coisas, esses parâmetros, a gente já sabe que é um estudo bem conduzido, a gente já sabe que dá para realmente confiar naquele que foi um estudo acima da média, assim, vamos dizer. Ele tem limitações, mas que foi um estudo acima da média. E por isso que a gente resolveu trazer toda essa discussão e falar sobre o IceCap, que é um estudo muito interessante em relação a todas essas questões de adaptações metabólicas, restrição energética contínua e restrição energética intermitente. Para quem está chegando agora aí na live, aí, a gente acabei de dar um resumão assim para atualizar a galera. E eu acho que tem mais alguma coisa a adicionar em relação aos estudos anteriores, Caio? Não, vamos falar do IceCap, né? Do IceCap, beleza. Pode começar, que eu acabei de falar, falei bastante aqui. Então, o IceCap Trial, né? A proposta dele foi uma dieta, né? Foram dois grupos, o grupo dieta contínua e o grupo dieta intermitente. O grupo dieta contínua, ele fez uma restrição energética, né, de 12 semanas, uma dieta contínua de 12 semanas, e o grupo intermitente, ele fez 12 semanas de restrição no total, porém, a cada 3 semanas, eles faziam o que se chama de diet break, que seria um aumento até as calorias de manutenção. E a ideia era justamente você diminuir essas adaptações metabólicas que ocorrem durante o emagrecimento, né? Então, no começo do estudo, eles chamaram os participantes e fizeram 4 semanas, antes de começar o protocolo, eles fizeram 4 semanas de manutenção. Para quê? Para descobrir qual era o gasto energético dos indivíduos e, a partir disso, bolar a restrição calórica, né? A partir disso, eles fariam a redução das calorias para ter esse emagrecimento. E daí passou o protocolo, eles fizeram também alguns testes em relação a apetite. Eles usaram umas 7 escalas psicológicas diferentes, incluindo motivação para comer, vontade de comer, fome, satisfação. Também fizeram escalas de compulsão alimentar, alguns aspectos assim. Fizeram uma escala de sono também e mediram a composição corporal das pessoas pelo DEXA, né? Tanto a parte da massa magra quanto da gordura. E basicamente, após o protocolo inteiro, né, após as 12 semanas no grupo de dieta contínua e após 15 semanas no grupo de dieta intermitente, eles mediram os resultados. E o que eles encontraram foi basicamente uma melhora em relação à retenção, melhora em relação a menos apetite, né? Eles conseguiram observar isso tanto no método objetivo, que seria o hormônio PYY, que é um hormônio inibidor do apetite, mas também através dessas escalas subjetivas de vontade de comer, de maior satisfação, eles viram benefício em relação ao apetite para a dieta intermitente. Só que
contrariando os estudos antigos, eles não viram nenhum benefício em relação à composição corporal. Então, essa questão da termogênese adaptativa, de uma maior retenção de massa magra com a dieta intermitente, não foi encontrada no estudo do Pius. E é interessante, né, a gente verificar toda essa discussão, porque a gente vê que o ICECAP, apesar ele tem todo esse delineamento, né, os desfechos de peso, massa livre de gordura, porcentagem de gordura, né, que foram os objetivos principais, mediram vários hormônios, escalas psicológicas, gasto energético, tem um cachorro aqui, chato aqui, não sei se vocês estão ouvindo, parâmetros de força também, capacidade muscular. Apesar de ser um estudo que ele tinha um objetivo principal, né, ele foi desenhado para verificar essa questão da massa livre de gordura, do peso e da composição corporal, mas a riqueza está que, apesar dele ser um estudo negativo, né, contrariando os anteriores, sendo uma população de indivíduos que realizam treinamento resistido, tem mais aderência ao protocolo dietético, tem essa riqueza dos desfechos secundários, do estudo dos objetivos secundários, e aí a gente vê essa questão das escalas psicológicas, né, principalmente as escalas relacionadas à fome, dando, né, significativas. E é provável que realmente exista um efeito ali, realmente, porque a gente está mexendo com o timing de restrição energética e também as calorias que os indivíduos estão consumindo ao longo das semanas, né? E é interessante a gente ver que com a restrição energética intermitente, os indivíduos eles apresentaram maior controle da fome, pelo menos nesse período do estudo. A Bárbara fez uma pergunta aí, ele é o único negativo nesse contexto? Sim, ele é o único negativo nesse contexto aí das restrições energéticas intermitentes e contínuas. Porque a gente citou o matador é positivo, né, do meu conhecimento. O matador é positivo e o Campbell foi positivo, só que o Campbell, depois das reanálises, ele não manteve os resultados originais, né? Ele sofreu críticas. Pode falar. Então, na realidade, esses estudos de dieta intermitente já existiam, só que com pacientes obesos, né? No caso da obesidade, você encontrava, na verdade, diversos resultados negativos. Não se encontravam muitos resultados positivos com a dieta intermitente. Tanto pensando em um dia de aumento de calorias, 2 dias de aumento de calorias, quanto também uma semana de aumento de calorias. O estudo que mudou isso foi o Matador, que viu um resultado positivo. Então, isso meio que acendeu uma luzinha em alguns pesquisadores para tentar pesquisar mais isso nos praticantes de atividade física. Então, daí veio o estudo do Campbell, que foi com praticantes de atividade física e deu um resultado positivo. E agora veio o estudo do Jackson Pius, que na realidade deu o resultado negativo. E uma coisa que eu não mencionei, né, na hora dos métodos do estudo é que o estudo do Jackson Pius ele tinha uma amostra bem maior do que o do Matador Study. Eles incluíram 61 participantes e, como era um estudo muito controlado, é uma amostra muito boa, assim. Além disso, as pessoas, os caras, eles eram tipo, eles eram atletas mesmo, eles competiam. No caso, eram atletas de fisiculturismo, se eu não me engano, eles eram naturais, porque se você vê o percentual de gordura, há um percentual de gordura nos homens de em torno de 20%. Se você falar isso para um cara que usa esteroides, ele vai achar que é um absurdo, né? Mas assim, no fisiculturismo natural, esse percentual de gordura mais alto é completamente normal, né? Off com 12% de gordura é comum em fisiculturista que usa esteroide, mas não tanto em naturais, né? Então, é uma contextualização. Até eu não tinha conhecimento, né, sobre esse histórico prévio, e aí até o Caio trouxe agora para a discussão, e é interessante saber que foi o Matador e o estudo do Campbell que acenderam a luz em relação a esses questionamentos.
E o estudo do Jackson Pearce realmente vem aí para responder essa questão em indivíduos treinados, né? E a gente tem diferentes populações em cada estudo tem uma limitação, né? Acho que a gente podia falar um pouco das implicações clínicas do ICECAP e falar um pouquinho das limitações metodológicas dele. Ele foi um bom estudo, mas falar um pouquinho das limitações metodológicas dele também. E as perguntas que deveriam ser respondidas ainda, né, em relação a esse estudo. A implicação clínica é que a gente vê que, a princípio, entre uma para massa livre de gordura, para peso, para esses desfechos, para indivíduos treinados, que são indivíduos que já têm um costume, né, de fazer dieta e tal, a restrição energética contínua ou intermitente no estudo ali não teve uma diferença, né, significativa. Claro que existem os indivíduos que nesses estudos a gente trabalha com médias, né, e tal. E se a gente tivesse análise dos dados individuais, por exemplo, a gente veria que existem indivíduos que respondem muito bem ao protocolo, alguns respondem um pouco menos, mas na média fica aquilo. Então a gente tem acesso às médias, né? Só que sempre existe a questão da individualidade, né? Essa questão do estudo ver a média e existe a individualidade das pessoas. A restrição intermitente parece que tem um efeito realmente por ter um maior controle do apetite, né? Até pelos desfechos, né, de intenção de se alimentar, né? O peptídeo YY que modificou também. E tem até um achado interessante, né, que teve um grupo, o intermitente, se eu não estou errado, Caio, foi o intermitente que ocorreu apesar de não ter essa modificação de significativa, né, teve talvez uma perda de peso que poderia ser relevante para powerlifters e atletas de determinados esportes que precisam perder mais peso num período curto de tempo, porque essa é uma das limitações do ICECAP, né? Ele foi um estudo, ele não foi tão longo, ele foi muito bem controlado, a população aderiu bastante, mas ele não foi um período tão longo. Eu queria que você discutisse um pouco sobre essas coisas que eu acabei de discutir aqui, que eu acabei de falar. Não, exato. Se o estudo, a gente tem sempre essa questão. Se o estudo fosse mais longo, será que eles encontrariam um resultado? Né? Porque ao final do estudo, na verdade, eles não encontraram quase nenhuma diferença, nem mesmo clinicamente significativa. Né? Não foi nem estatisticamente, nem clinicamente significativo. E uma coisa importante que a gente não mencionou foi a questão da dieta, né? O fato deles não encontrarem diferença foi justamente porque teve um bom controle da dieta. Os dois grupos eles estavam ingerindo 2,3 gramas por quilo de proteína, eles estavam com as calorias exatamente iguais, eram pessoas que já tinham costume de calcular calorias a partir de aplicativos, assim, então a aderência da dieta, da composição da dieta foi muito boa. Então você não teve tanta diferença assim entre os grupos, o que, na minha opinião, justificou o fato de você não encontrar muita diferença em relação a esses dois parâmetros. Perfeito. E um outro resultado também que eles encontraram, além da questão do apetite, foi que o grupo intermitente ele teve uma menor desistência do protocolo, né? Se eu não me engano, a aderência do grupo intermitente foi 77%, e do grupo contínuo foi menor, foi tipo 55%, alguma coisa assim. Então, além do benefício em relação ao apetite, talvez seja uma estratégia dietética de maior aderência, né? Você pensando na prática clínica, né? Por exemplo, se você está querendo que o teu atleta ele tenha uma semana que deu uma aliviada na dieta e que melhore a performance, o desempenho dele na academia. De repente, usar essa estratégia de manutenção pode tornar a dieta mais sustentável e pode auxiliar no treinamento dele. Né? São aplicações clínicas que eu acho que são bem interessantes para esse grupo de atletas. E tem até a questão da subanálise, né? Que poderia talvez ser um tema para uma próxima aí. A questão da subanálise, que eles publicaram uma subanálise
e eles viram esses parâmetros, né, de capacidade muscular, força e tal, e tem resultados interessantes em relação a isso, né, porque após o período do diet break, né. Pode comentar. Pois é. Não, e uma coisa que, assim, porque eles, de fato, o que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram esse mesmo grupo de participantes do estudo do IceCap e eles fizeram uma outra análise, que era uma análise de, qual foi a diferença no volume de... Qual foi a diferença no desempenho do treino de musculação após essa semana de manutenção. E eles viram que os caras eles conseguiram performar um maior volume de treino. Né? Um maior volume de treino geralmente significa uma maior hipertrofia, né? Até certo ponto. Então, talvez seja uma questão positiva em relação à melhora das adaptações do treinamento. A minha questão é assim, será que seria mais interessante botar essa semana de manutenção antes de uma semana de treino com volume muito alto ou depois do volume de treino muito alto, para reconduzir esse volume de treino? Né? Qual dos dois cenários traria um resultado melhor? Porque se você para pensar, no fisiculturismo, o principal não é o desempenho no treinamento, são as adaptações ao treinamento. Então, de repente, botar essa diet break depois de uma semana de treino intenso seja mais interessante pensando em hipertrofia, né? Porque a gente tem toda a questão do estímulo, né, da síntese proteica, do refri de glicogênio, não é? Talvez seria realmente mais interessante da gente fazer isso num período, deixar os indivíduos depletarem, né, um pouco e realizar esse diet break posteriormente, né? Tô correto? É esse o raciocínio, Caio? Exato, exatamente. E outra aplicação clínica, né, dessas diet breaks, eu acho que seria mesmo em participantes, né, que não são atletas, porque você vê que a questão mais difícil quando você pensa no emagrecimento é a manutenção do peso perdido, porque muitas vezes durante esse processo de dieta as pessoas elas não conseguem aderir a comportamentos que elas vão conseguir manter durante um longo prazo, né? Então você ter uma dieta que é um pouco mais demorada, só que de melhor adesão, pode te auxiliar a ensinar o paciente, né, a ter esses comportamentos que vão auxiliar na manutenção do peso perdido. E, inclusive, no estudo do Matador, eles fizeram um follow-up de 6 meses depois do estudo, né, um segmento de 6 meses dos participantes, e eles viram que o grupo intermitente ele teve um menor reganho de peso. Né? No caso do IceCap Trial, eles não fizeram isso, mas é uma questão interessante assim de ser pesquisado. Mas os indivíduos tiveram essa questão dos desfechos, né? Maior controle da fome, menor intenção de se alimentar, né? E foram desfechos medidos ali após período de restrição para quem fez o diet break, né? E aí são desfechos são comparáveis entre os dois braços do estudo, né? Como a gente estava conversando. Então é bem interessante. Talvez a restrição intermitente ela seja uma estratégia que gere uma melhor aderência a longo prazo, principalmente para indivíduos que não têm um costume já de fazer dieta durante bastante tempo, né? A gente tem que lembrar que a população do IceCap foi em indivíduos treinados, tá? Eles já tinham bastante costume de fazer dieta e até na prática clínica a gente vê isso acontecendo. As pessoas elas fazem restrição, a gente prescreve o plano alimentar, se a gente já estiver num estágio mais avançado com essa pessoa e ela tiver determinada realmente a seguir o plano alimentar, não fazer somente uma intervenção qualitativa, né? Isso depende muito do paciente, mas se a gente já está num estágio já de fazer com essa pessoa está realmente querendo perder o peso, está determinado a seguir o plano alimentar e a gente estabelece uma restrição energética, a gente consegue ver que com a restrição energética intermitente, se a pessoa tem períodos que a gente consegue subir um pouquinho as calorias dela, a gente consegue botar aquelas calorias de novo para o que ela deveria consumir, né? Não ficar essa restrição de forma contínua durante muito tempo.
isso gera também, a gente vê isso, né? Isso gera também menos probabilidade de a pessoa reganhar o peso perdido depois, e também menos episódios compulsivos, porque a pessoa vai ter momentos ali em que ela vai poder realizar, consumir um pouco mais de calorias, e é justamente isso, tem essa questão da maior liberdade que a gente está falando aqui também do psicológico, né? Mas também está falando dos mecanismos que ocorrem no corpo, né? Que surgiu quando a gente começou toda essa discussão das adaptações que ocorrem com uma restrição energética contínua, né? E a questão dos diet breaks, né? De você fazer períodos de quebra dessa restrição energética, me parece ser uma estratégia muito interessante. Com certeza ela é. Depende muito do indivíduo. Se for um indivíduo que está precisando perder peso, se ele está querendo perder peso, não que a gente tem que respeitar a saúde, né? Mas se for um indivíduo que está, por exemplo, um atleta que está precisando perder peso, já é um pouco mais complicado, talvez, porque os dois braços do estudo, o intermitente, ele tem 15 semanas, ele demora um pouco mais para ser feito, né? A restrição intermitente, ela demora um pouquinho mais para ser feita do que a restrição contínua. E no final não tem diferença para pelo menos indivíduos treinados, né? Não tem diferença para a perda de peso. E aí a gente tem que sempre colocar isso, os prós e os contras daquela estratégia. Então a gente estaria levando isso completamente assim para a prática clínica. Se a restrição intermitente me parece ser algo mais sustentável a longo prazo, mas a restrição contínua, ela também tem as suas aplicações, e a gente sempre tem, né, um ferramental para utilizar. Os estudos científicos, eu costumo falar, os estudos científicos, no máximo, eles servem para a gente não errar feio. A gente sempre vai, é muito difícil acertar o metabolismo, né? O metabolismo é uma coisa muito complexa. Os estudos científicos servem para a gente se nortear e ter a melhor conduta, mas não quer dizer que no ensaio clínico uma conduta se demonstrando inferior a outra, quer dizer que ela vai ser inferior de uma forma total. Isso, eu acho que isso é para todos os indivíduos, para todos os pacientes. Isso eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente deixar aqui também, a mensagem. Voltando nessa questão da individualidade, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no fisiculturista, ele vai ter a dieta e ele tem que atingir um determinado percentual de gordura para a competição. Então, assim, tem vezes que o cara não tem tempo. Então, ele precisa de uma estratégia mais rápida para chegar até aquele objetivo dele. E, além disso, no fisiculturismo, você tem muito a mentalidade do tudo ou nada, né? Por exemplo, se você tem um cara que ele tem mais facilidade de seguir uma dieta contínua e mais eficiente, para ele pode ter até uma menor percepção de estresse durante o planejamento, né? Isso é uma coisa que é um viés meu, só que para mim sempre foi isso. Sempre quando eu fui fazer alguma dieta, alguma coisa assim, para mim sempre foi mais fácil fazer a dieta logo, sem nenhuma quebra, entendeu? Porém, para outras pessoas pode ser uma estratégia interessante, você fazer um protocolo mais longo, não somente com semanas de manutenção, mas mesmo os refeeds, né, que por mais que você possa não ter nenhum benefício em relação à manutenção de massa magra ou de perda de gordura, um refeed é interessante, porque, por exemplo, se você tem um paciente que no final de semana ele sai com a família para comer, você aumentar as calorias dele, dar uma liberdade, pode aumentar muito a adesão à dieta. Então, eu acredito que isso seja interessante. Você quer que a gente fale um pouquinho das limitações do estudo, só para finalizar? As limitações do Ice Cap, né? A questão que ele poderia... Tem essa questão do NEAT, né? Que eu acho que é uma questão ainda que não está respondendo. A gente, o NEAT, né? Que seria um componente, né? Que a gente está falando aqui sobre a queda metabólica, o predito contra o que é realmente observado. Essa questão do NEAT não está, porque no estudo do IceCap foi medido por, conforme até a gente discutiu, né? Foi medido por acelerômetro, né? Então é um equipamento que os indivíduos utilizam e você consegue verificar a taxa a atividade deles, né? Em condições livres.
Só que o ideal seria fazer realmente, para a gente ter esse NIT bem quantificado, teria que ser numa câmara metabólica, mas aí conforme a gente discutiu, né, tem essa questão toda da validade externa, né, de você colocar os indivíduos, tirar eles da vida real, né. Só que essa questão do NIT, em todos esses estudos, me parece que, conforme a gente discutiu também, uma coisa que ainda não está bem 100% respondida, né, estou correto? Exatamente, porque o NIT é muito difícil você quantificar, porque se você tem um método muito bom para quantificar o NIT, que é, por exemplo, uma câmara metabólica, você tem esse problema, né? As pessoas não vivem numa câmara metabólica, então você não sabe qual que vai ser essa variação do gasto com a atividade ocupacional das pessoas. E, além disso, no IceCap, né, no estudo, não foram todos os participantes que receberam acelerômetro, foram apenas alguns deles. Então, ainda diminui a nossa confiança nesses resultados, né? E, além disso, a questão do NIT, ela é interessante a gente mencionar porque, assim, ela pode variar até 2.000 calorias entre pessoas, né? Essa diferença do NIT muitas vezes explica por que algumas pessoas, quando começam a comer mais, elas acabam não ganhando nenhum peso, e outras pessoas, quando diminuem a ingestão calórica, elas acabam reganhando muito peso, porque você tem diferenças entre o nível de atividade entre as pessoas, né? Então, essa questão do NIT realmente é bem interessante. Uma outra limitação do IceCap, que você mesmo mencionou, foi que tipo, os pesquisadores eles deram uma meta de macronutrientes, né, de proteína, gordura e carboidrato, só que eles não deram uma prescrição exata. Então, de repente, você poderia ter alguma diferença, por exemplo, se os participantes eles consumiram mais as calorias pela manhã, né, que seria a questão da crononutrição. E esse tipo de limitação, na minha concepção, não faria muita diferença. Eu acho que a crononutrição ainda é muito em pacientes diabéticos, na questão de atletas tem poucos estudos indicando, mas seria uma potencial limitação. Até essa questão já que você trouxe a crononutrição, só para fazer uma breve complementação, essa questão do que dizem, né, que você tem uma maior, pelo menos da última vez que eu olhei as evidências em relação a isso, né, você tem uma maior intolerância à glicose durante a noite, né, tem essa questão aí, essa hipótese aí da crononutrição e tal, e tem vários estudos que quantificam isso. Mas se você for olhar, alguns estudos falam que na verdade são só algumas pessoas que têm um determinado tipo de gene. Então, assim, realmente o efeito do timing das refeições, né, como isso afetaria o metabolismo, ainda são questionamentos. Ainda não dá para a gente fazer conclusões fechadas em relação a isso. É a minha opinião. Desde a última vez que eu via a evidência sobre isso. Uma das coisas que mais é falado em relação à crononutrição é isso. É a questão que tem toda essa questão, carboidratos à noite e tal, não sei o quê. E aí tem algumas evidências da crononutrição que falam que essa questão do carboidrato, que a gente tem uma maior intolerância à glicose durante a noite e tal. Até que ponto isso seria clinicamente relevante? São questionamentos ainda. E existem estudos que falam que é só um grupo de pessoas que tem um gene específico, não é todo mundo que vai ter essa questão. Então, são áreas novas que surgem, né? A gente tem que fazer a pergunta, poxa, será que... Porque o estudo, né, quanto mais controlado ele for, quanto mais dados ele medir, questão de timing, de refeição e tal, se a gente tivesse esses dados, ainda, além de tudo que a gente já tem no IceCap, seria um dado a mais, né, para a gente inferir sobre a confiabilidade do estudo e tudo mais. Mas como a gente não tem, a gente pode só realmente fazer perguntas. Qual seria o impacto disso, né? Realmente, a crononutrição é uma coisa que ainda é muito nova, né? A gente só pode fazer indagações. Pode falar, Caio. Em relação à crononutrição, é bem claro que a gente vê isso, que durante a noite você tem uma piora da sensibilidade à insulina, só que como você falou, qual que é o desfecho clínico, né? Será que isso vai gerar um aumento numa maior perda de peso, numa menor perda de peso? O quão significativo é isso? Em estudos com diabéticos e em pacientes sedentários,
Eu, sinceramente, pelo que eu li de crononutrição, me parece bem interessante. Realmente existem desfechos clínicos, sim. Só que em pessoas treinadas, a gente não sabe muito bem, porque se você para pensar o treinamento, ele já aumenta a sensibilidade à insulina. E se o cara ele treina de noite, será que vai ter esse problema de sensibilidade à insulina? É uma coisa Exatamente. que ainda precisam de mais estudos investigando isso. E Exatamente. em relação ao IceCap, se a gente pensar, isso foi uma limitação, porém, ao mesmo tempo, pode ter dado maior aderência ao protocolo, porque isso deu mais flexibilidade para as pessoas. Então, de repente, não foi nenhuma limitação tão grande assim, porque você tem esse fator confundidor da crononutrição, mas você tem uma maior aderência aos macronutrientes e à ingestão calórica. E, querendo ou não, são mais importantes do que a questão da crononutrição. Uhum, com certeza, não, com certeza. O impacto da quantidade calórica e do percentual dos macronutrientes, com certeza vai influenciar muito mais do que o tempo da refeição, isso sem dúvida. E aí, bom, para a gente fechar rapidinho, será que com trials, né, será que com estudos mais longos a gente veria a diferença na composição corporal? Né? Mas É uma pergunta que e tem mais alguma coisa que você gostaria de pontuar sobre o IceCap em específico? Cara, não. Ou a gente conseguiu passar? Acho que a gente conseguiu trazer bastante coisa, assim. De cabeça, eu não tenho. Provavelmente eu vou lembrar alguma coisa depois da live, só que aí qualquer coisa a gente vai postando mais coisas aí no Instagram sobre, mas eu acho que a gente deu uma visão bem completa sobre o estudo e as implicações. Aham. Tinha mais uma Vamos coisa que eu abrir para queria falar. pergunta. Vamos abrir a pergunta aqui. Alguém quer fazer uma pergunta aqui na live? Se alguém tiver alguma dúvida aí, se Se alguém quiserem tiver também pode. alguma dúvida. Se quiser depois mandar por direct ou pedir alguma das referências assim que a gente falou, porque eu faço isso de sair falando sobre os artigos, mas não vejo nenhum problema em passar os artigos, né? Só que para mim assim, é tranquilo. Sim, vocês mandam um inbox pra gente, né? Perguntando qual é aquela referência que você falou naquele momento e tal. Às vezes pode ser que é uma referência que eu não tenho, eu peço para o Caio, pode ser que seja uma referência que o Caio não tem, ele vem me pedir. Né? A gente tem conhecimentos complementares nesse sentido aí de leitura de artigo, né? Eu Se for acabo de estatística, ficando. manda pro Gabriel. Se for de estatística, manda pro Gabriel que vai dar bom. A gente estava todo numa discussão, né? De será que o desfecho psicológico, será que é um efeito real ou não do estudo e tal? A gente estava conversando. E me parece ser realmente um efeito real, né? A questão das múltiplas comparações estatísticas e tudo mais. É sempre bom, né, a gente discutir assim essas coisas com pessoas que têm conhecimentos complementares, né, e aí a gente realiza uma troca muito rica. Então, mandem sim perguntas depois, se vocês se sentirem à vontade. Mandem perguntas, perguntem sobre referências, eu e Caio a gente vai continuar aí conversando, tendo essas reflexões, e a gente responde vocês numa boa, e manda pergunta que a gente responde. Pois é, de boa. É isso então, Gabriel, vamos fechar? É isso, vamos fechar aqui. Eu tenho Valeu, que. rapaziada. Valeu. Prazerão aí te ter aí, Caio, na live. Valeu, obrigadão, Gabriel. Tamo junto.